E aí pessoal, vamos aqui resolver a primeira questão do SSA 2025 do primeiro ano do ensino médio. Bem, o problema diz o seguinte: leia o texto a seguir. A taxa de desemprego que fechou o ano de 2023 representa o menor patamar registrado desde 2014 e uma queda de 1,8 pontos percentuais em relação a 2022, que foi 9,6%. No trimestre encerrado, em dezembro, a taxa de desocupação chegou a 7,4%, um recuo de 0,3 pontos percentuais em comparação com o trimestre de julho a setembro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua. E aí diz o seguinte, com base nas informações, analise o gráfico a seguir, que apresenta a taxa de desemprego do período de janeiro, fevereiro, março de 2023 a novembro, dezembro, janeiro de 2024. Ou seja, são trimestres, Cada ponto no gráfico ali representa um trimestre. E aí a gente tem as medidas e diz o seguinte: quais são aproximadamente a média, a mediana e a moda, nessa ordem, de desemprego no período apresentado no gráfico. Bem, pessoal, uma coisa que eu sempre falo para os meus estudantes, que quando tu tem uma questão assim que pede mais de uma dessas medidas de posição, tu começa pela mais fácil, A mais fácil, em geral, é a moda. Então, a moda, vamos relembrar, o que é? Ela é basicamente o termo que mais aparece. Então, vai ser o termo que aparece com maior frequência. Então, basta a gente olhar ali naqueles números, quem é que aparece com maior frequência. É obrigado a ter moda? Não. Pode não ter nenhum que apareceu mais. Nessa questão especificamente, sim. Porque a gente olha pelas alternativas, Todas as alternativas aqui têm números, Então não tem a possibilidade de não existir a moda. E lembra que a moda é a última. Então se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que é um gráfico decrescente até esse 7,4. Ou seja, nunca está repetindo até esse 7,4. Mas depois começa a crescer novamente. E nesse momento que começa a crescer novamente, vou marcar aqui de azul, a gente nota o seguinte, parou em 7,6 e já tinha antes um 7,6. Então esse 7,6 apareceu duas vezes e os outros apareceram apenas uma vez. Então a gente pode afirmar que a moda é 7,6. Então dali a gente já pode fazer essa afirmação. A moda é igual a 7,6. Então, vindo aqui nas alternativas, a moda é a última. E se eliminar a letra A, que está 7,4, e se eliminar a letra D, que está 7,5, e eliminar a letra E, que está 7,4. Tem que ser 7,6. Agora a gente tem que olhar a média ou a mediana. Qual é a mais fácil das duas? Mediana. Então, como é que a gente faz para encontrar a mediana, Na mediana, a gente tem que seguir basicamente dois passos, O primeiro passo é a gente colocar as medidas em rol, significa colocar em ordem. E o segundo passo, após elas estarem em ordem, crescente ou decrescente, a gente vai pegar o termo central. Pode ter apenas um termo central, se for uma quantidade ímpar de elementos, ou terão dois termos centrais, se for uma quantidade par. Lembrando que se for par, a gente faz a média desses dois, Então vamos lá. Como esse gráfico é decrescente, ele já está em ordem, com exceção só desses dois últimos aqui, Que ficou um pouco desorganizado por conta desse 7,6 que apareceu no final. Então, para colocar isso aqui em ordem é fácil. Basta a gente imaginar o seguinte, depois desse 7,6 aqui, que eu estou puxando uma seta, a gente imagina outro ponto. Aqui eu vou colocar no gráfico, mas não faz sentido colocar ele abaixo assim, como eu vou colocar, Porque se ele tem o mesmo valor, tinha que estar na mesma horizontal. Mas é só para fazer a sequência mesmo. Então aqui, eu vou dizer que vale também 7,6 e vou apagar aquele último ali, vou riscar. E agora ficou em ordem já, concorda? Que começa lá do 8,8, vai descendo e vai parar no 7,4. Então já ficou em ordem decrescente, então a gente já pode pegar o termo central. Como são poucos termos, tu pode ir riscando. Vê o que eu vou fazer de vermelho. Risco o primeiro com o último. O segundo com o penúltimo. E assim vai, seguindo. O terceiro com o terceiro, voltando, que na verdade é esse. Agora o quarto com o quarto. O quinto com o quinto. E aí só sobrou no centro aqui esse 7,8.
Então esse 7,8 aqui é a nossa mediana. Isso já responde a questão, né? Porque a gente tem aqui na letra B e C, ó, 7,7 e 7,8. Então a gente já sabe que nossa alternativa correta é 7,8. Detalhe, se ainda assim tu tivesse que fazer a média, o que é que tu teria que fazer aqui? Tem que somar todos esses elementos, aí dá um trabalho, né? E depois tu vai ter que dividir pela quantidade de elementos que tu somou. Beleza, pessoal? Então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida aí, posta nos comentários. Abraço e até o próximo vídeo.